Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da redação do Expresso. Estamos a gravar na terça-feira, dia 6 de março, dias depois do Expresso ter revelado informações que mostram o esquema de Álvaro Sobrinho terá usado para fazer o que disse que não fez, ou seja, desviar dinheiro do BES Angola. E o que é que isto tem a ver com política? Tudo. O BES Angola foi uma das razões que levou à queda do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, cuja fatura ainda estamos a pagar. Aliás, ainda não sabemos qual é o valor da fatura. O novo banco prepara-se para apresentar prejuízos históricos acima dos 1.000 milhões de euros e isso significa que vai precisar de mais capital. Álvaro Sobrinho ainda não falou. Quem falou, entretanto, foi Isabel dos Santos, numa entrevista, a primeira entrevista que dá em Portugal, ao Negócios, que aproveitou para atacar a nova administração da Sonangol, ou talvez mesmo para atacar o novo regime político em Angola. Marcelo ainda não falou, mas já está a agir porque se prepara para patrocinar uma cimeira da paz entre Angola e Portugal. Marcelo que faz 2 anos desde que tomou posse e que assiste à evolução política à esquerda, mas agora sobretudo à direita, com o PSD a simular uma equidistância ou talvez mesmo a aproximar-se mais do governo do que do CDS, o CDS que se reúne em Congresso no próximo fim de semana. São estes os 3 temas que vamos analisar hoje no episódio da Comissão Política. Comigo tenho a Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! A Ângela Silva, que acompanha o Presidente da República no Expresso. Olá! E o Miquel Pereira, jornalista que publicou a investigação sobre Álvaro Sobrinho. Olá! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. Angola tem uma lei que proíbe créditos a partes relacionadas. E, portanto, era impossível eu dar crédito a empresas ligadas a mim. Palavras de Álvaro Sobrinho em 2014 na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas afinal não foi bem assim. Miquel, qual é a importância destas revelações que o Expresso trouxe sobre Álvaro Sobrinho? Eu diria, enfim, que para o nosso jornal, para o Expresso, nós temos a capacidade de retomarmos uma história que revelamos em 2014, em junho de 2014, quando se soube do buraco, deste surpreendente buraco de 5,7 mil milhões de dólares descoberto no BES Angola e, portanto, numa altura muito delicada que o Grupo Espírito Santo vivia em Portugal e, portanto, que acabou por ser decisivo para a derrocada do grupo e para tudo aquilo que aconteceu a seguir com a intervenção do Banco de Portugal e, enfim, depois a criação do Banco Mau e do Banco Bom e tal. Só para lembrarmos, nessa notícia de 2014, na altura do Expresso, dos 5,7 mil milhões de dólares, o que estávamos a falar era de dinheiro que tinha desaparecido, entre aspas, do BES Angola, ou que tinha sido dado em forma de crédito, sem garantias, ou em empresas que nem sequer sabia de quem eram. E Álvaro Sobrinho, que tinha sido presidente do BES Angola durante muitos anos, na altura foi confrontado na Comissão de Inquérito e disse que não tinha qualquer envolvimento e que nunca tinha recebido crédito. Mas estas informações que agora publicamos mostram outra coisa, mostram que há transferências e há levantamentos para empresas fantasma, para empresas em offshores, que afinal estavam ligadas a Álvaro Sobrinho e à sua família. Sim, o que nós, na verdade, acabamos por conseguir fazer foi conseguir reunir provas documentais de que não só Álvaro Sobrinho esteve diretamente envolvido no desvio de parte deste buraco, deste dinheiro, como não só esteve envolvido, como usou métodos absolutamente inacreditáveis, que não seriam de esperar num banqueiro, com operações de levantamentos e depósitos em dinheiro vivo de valores astronómicos. As provas documentais incluem depósitos de 50 milhões de dólares de cada vez. Portanto, e isso são provas documentais que nós obtivemos porque participamos num consórcio europeu. Vale a pena falarmos disso, até porque é um bocadinho de bastidores, para que as pessoas também saibam como é que uma investigação com estas características se desenvolve. Como é que nós tivemos acesso a esta informação e como é que nós trabalhamos neste consórcio internacional de jornalistas? O Expresso tem estado nos últimos anos envolvido com 2 consórcios de jornalismo de investigação internacionais, um deles que deu origem aos Panama Papers e este outro que é europeu e na verdade é liderado pela Der Spiegel na Alemanha, mas onde estão vários
órgãos de comunicação de relevo e onde o Expresso está incluído. Portanto, e neste consórcio europeu, enfim, tem havido trabalhos de folgo baseados em fugas de informação e nós tivemos esta oportunidade de, através de uma fuga de informação obtida pela Der Spiegel, partilhada dentro de um esquema criado dentro do consórcio que envolve um trabalho muito exaustivo de análise documental, de cruzamento de fontes documentais com as tradicionais fontes humanas, com fontes judiciais, e que neste caso permitiu nós conseguirmos ter esta história. E friso que isso é independente do facto de poder haver, e existem esses processos, poder haver investigações paralelas em curso pelo Ministério Público. No caso do Sobrinho, desde logo pelo Ministério Público em Portugal, ele tem estado a ser investigado desde 2011, mas também não só em Portugal, ele também está a ser investigado por estes factos na Suíça. Entretanto, esta semana a Isabel dos Santos deu uma entrevista ao Negócio. Ela nunca tinha dado uma entrevista em Portugal, e não é por acaso que a dá agora, porque ela é acusada pela nova administração da Sonangol, que ela antes presidiu, de desvio de fundos através de pagamentos a consultores, alguns deles autorizados já depois de ter sido exonerado, coisa que Isabel dos Santos nega totalmente. A reputação de Isabel dos Santos, apesar de tudo, em Portugal, permanece do ponto de vista da sua relação com o sistema financeiro, por exemplo. E isso não acontece com Álvaro Sobrinho. Em relação à reputação do Álvaro Sobrinho, a verdade é que, e o julgo que se passa o mesmo em relação a Isabel dos Santos, para ser honesto, que é, enfim, a possibilidade destas figuras terem, por exemplo, contas bancárias em Portugal, desenvolverem negócios em Portugal, comprarem empresas em Portugal, enfim, atuarem como empresários em Portugal, essa capacidade, ela existe, ela mantém-se para o Álvaro Sobrinho, ao contrário do que acontece noutros países em que o Álvaro Sobrinho não consegue abrir contas, ou na Suíça, onde tem 150 milhões de euros bloqueados, arrestados, o que não aconteceu aqui. No caso da Isabel dos Santos, o que eu acho absolutamente extraordinário é que, apesar de tudo o que se sabe, ou seja, no mínimo de evidentes situações de conflito de interesse, em que ela foi claramente beneficiada pelo facto de ser filha do presidente de Angola, incluindo situações em que ela é parceira de entidades do Estado, no caso da Galp com a Sonangol, mas no caso da Efasec em Portugal como empresa nacional de distribuição de eletricidade em Angola. Portanto, apesar de tudo, ela formalmente mantém a sua reputação intacta, pelo menos perante as entidades reguladoras em Portugal. Isso é evidente. É curioso a Isabel dos Santos, enfim, contra-atacar a Sonangol, portanto a nova administração da Sonangol, e portanto, ter aberto esta guerra em curso em Angola depois do pai ter deixado de ser presidente. É curioso ela disponibilizar-se para dar uma entrevista e, portanto, lançar-se de peito aberto nesta guerra, quando eu pergunto-me, por exemplo, qual é a situação da Isabel dos Santos em Angola como contribuinte fiscal. Eu pergunto-me. Mas a Isabel dos Santos está a fazer uma coisa inteligente, na minha opinião, que é usar o seu impacto público em Portugal. Ela está a fazer um trabalho de relações públicas impressionante. Ela, quando foi inaugurar agora uma fábrica da Efasec na Maia, ela faz um elogio rasgadíssimo a Portugal, coloca Portugal no topo dos países de modernidade na Europa. E, portanto, o Ministro da Economia devolve o elogio. E o Ministro da Economia devolve o elogio. E, portanto, eu acho que ela, neste momento, está, sobretudo, a fazer um trabalho de relações públicas notável, aliás, cá e no país dela, porque a declaração que ela faz ontem, quando diz eu conto com o meu país, aquilo é quase um incitamento ao povo angolano para que diga de que lado é que quer estar. Se está tudo com João Lourenço, ou se ainda há gente que está com ela e com o pai dela. Portanto, é muito curioso ver quais são as cartas que ela está a jogar neste momento. Aqui que o caso chega à política, onde nós temos, paralelamente, muitas questões judiciais
e elas criam um grande constrangimento do ponto de vista político. Nas questões judiciais estamos a falar não apenas destas, que ainda agora falamos com uma investigação ao Grupo Espírito Santo, temos sobretudo um caso que domina, que é o facto da Procuradoria-Geral da República estar constituir como arguido Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, de José Eduardo dos Santos. E é neste ambiente complicado que aparece, ou melhor, que a intervenção política aparece e é criada esta cimeira da paz. Pode haver algumas dificuldades, e há, não vale a pena esconder, no plano político, pelo caso que toda a gente conhece, mas no plano das pessoas, da população, dos empresários, a relação é sobretudo com Portugal. Ângela, como é que o Presidente vai intervir sem intervir nesta questão? O Presidente vai intervir sem intervir, dando a sua palavra no encerramento de uma conferência que vai ser, sobretudo, uma conferência para exibir o poder do dinheiro. Portanto, no fundo, aquilo que a classe política portuguesa está a fazer é dar espaço à classe empresarial, e vão ser empresários, sobretudo, que vão estar presentes para pressionar o poder político e para mostrar que, independentemente dos arrufos políticos e dos casos judiciais, há interesses económicos dos dois países que não podem ficar bloqueados. Marcelo Rebelo de Sousa não vai entrar pelo lado do dinheiro. O que Marcelo tem dito é que Portugal e Angola estão condenados a entenderem-se, portanto ele tem puxado muito pelos laços históricos, pela força da língua comum, pelo interesse que as populações dos dois países têm em manter abertos os canais e em manterem este intercâmbio, e isso é real. Portanto, há muitos portugueses que, quando pensam sair do seu país, preferem ir para um país onde se fala português do que ir para qualquer outro país, por exemplo, europeu, e, portanto, mais facilmente querem ir para Angola do que ir para um país da Norte da Europa. Portanto, há laços históricos que são pesadíssimos, mas acho que, sobretudo, aqui estão em jogo os interesses económicos, e foi isso que a classe empresarial portuguesa percebeu. Aliás, quem esteve por trás disto não foi propriamente a Câmara de Comércio Luso-Angolana, que é quem vai dar a cara na organização do evento. Isto começou muito com as conversas que algumas figuras que têm grandes contactos com Luanda, como por exemplo José Luís Arnaud, Durão Barroso, o próprio Jorge Coelho, houve conversas que foram mantidas no sentido de pôr de pé uma iniciativa que mostrasse que os canais entre Lisboa e Luanda continuam abertos. E Marcelo resolveu patrocinar porque, como figura suprema do Estado português, tem todo o interesse em que as portas não se fechem. João Lourenço fez um discurso duríssimo na tomada de posse, em que riscou Portugal da lista dos países importantes para Luanda, mas, como é óbvio, percebe que é do interesse dos dois países manter algumas parcerias e, portanto, já disponibilizou, já deu luz verde para que o Estado angolano esteja presente nesta conferência e, portanto, virá pelo menos um ministro. Agora, eu acho que, apesar de tudo, há aqui algumas coisas curiosas. Não sei se Isabel dos Santos, que é ainda uma parceira económica, se vai estar na conferência, é uma das minhas grandes expectativas. Não sei se vai ser convidada ou não, porque se não for convidada, porque é que não é? Se ela tem o pé na Galp e tem o pé no sistema financeiro, portanto, é uma das curiosidades, vai ser engraçado perceber isso. E é a pessoa mais rica de Angola. É a pessoa, portanto, é a maior empresária de Angola. Sim, exatamente, portanto, a conferência pode ter esse ruído na linha, vai ser uma coisa gira de se ver. E depois acho que numa altura em que João Lourenço vai receber o Primeiro-Ministro de Espanha, agora em março, já tem na sua agenda 2 deslocações à Europa, uma a Paris, outra a Berlim, e leva no bolso interesses económicos, como é óbvio. Portanto, aquilo que João Lourenço está a fazer está à procura de alternativas. Ele quer abrir o regime angolano. Abrir significa diversificar, e, portanto, ele vai tentar diversificar e vai tentar simultaneamente mostrar a Portugal que o mundo não acaba em Lisboa e, portanto, que há alternativas e que Angola é um parceiro interessante. E, portanto, Marcelo faz bem em patrocinar isto ao mais alto nível, com um discurso que seguramente não será económico, será de afetos, e faz bem em fazer isto porque Portugal só tem a perder se o canal se for fechando. No fundo era isso que Marcos Mendes dizia no domingo, no som que ouvimos ainda agora há alguns minutos, a importância dos negócios e a importância também de Marcelo, e aproveito esta deixa para mudarmos para esse segundo tema, que são os 2 anos de Marcelo Presidente. Mais do que olhar para trás, e sabemos que na sua agenda esteve não apenas o discurso dos afetos, mas esteve a banca, a estabilização da banca, a estabilização da situação política e da solução do governo naquela altura, a questão dos incêndios, que levou, aliás, ao maior choque entre Presidente e Governo, que levou à admissão da Ministra da Administração Interna, mas interessa agora olhar mais para a frente do que fazer este balanço.
Ângela, o que é que nós podemos esperar no resto do mandato, ou neste período que agora se inicia, de Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa não vai ser, nesta segunda metade, ou pelo menos no próximo ano e meio, até às legislativas, não vai ser o homem do leme, como foi nos primeiros 2 anos do seu mandato. Eu acho que nos primeiros 2 anos ele foi claramente a personalidade política mais marcante. Se ele não tivesse dado o apoio e a cobertura à solução de governo original que nós tivemos, a geringonça não tinha tido a vida que teve. Se ele não tivesse andado com António Costa ao colo, isto foi um chavão que colou, mas não me ocorre outro melhor, provavelmente a vida do governo e a vida do país não tinha sido a que foi, e Marcelo foi também determinante para corrigir e ir corrigindo algumas das arestas da maioria que nos governou nestes 2 anos. Nomeadamente nessa questão dos incêndios, portanto foi ele que deu um murro na mesa, foi ele que pressionou o governo a reagir depois de ter tido um primeiro momento quase de apatia, apesar da tragédia que o país viveu. Eu acho que a partir de agora, até às legislativas, Marcelo não vai ser o homem do leme. Porquê? Porque ele vai estar muito mais dependente daquilo que António Costa e Rui Rio façam, do que propriamente ser ele o fator determinante ou que possa condicionar o novo líder da oposição e o primeiro-ministro. Porque enquanto Pedro Passos Coelho esteve à frente do PST, Pedro Passos Coelho estava muito de missionário e, portanto, Marcelo quase teve que assumir muitas vezes o papel de líder da oposição, e um líder da oposição que simultaneamente ia ajudando a maioria a ter estabilidade política para governar. Agora o líder da oposição mudou, é um líder da oposição que não tem as agulhas acertadas com o Presidente da República. O caminho que Rui escolheu não é o caminho que Marcelo esperava que ele escolhesse. Marcelo queria uma direita, um centro-direita mais robusto, mais afirmativo e mais contrastante com António Costa, e portanto Marcelo aqui perdeu um bocadinho o jogo. O jogo a partir de agora vai ser jogado sobretudo por Rui Rio. Vamos ver como é que ele vai conduzir a oposição daqui até outubro de 2019, quando forem as eleições legislativas, e António Costa vai conduzir o governo na tentativa de conseguir a maioria absoluta. E, portanto, Marcelo vai, sobretudo, estar a assistir ao jogo. Ele não vai poder intervir muito, porque também seria acusado de estar a querer interferir num período que vai ser claramente um período eleitoral. E depois, o líder da oposição, que não dará grande troco a Marcelo Rebelo de Sousa, não tem uma boa relação, não tem uma agenda política semelhante. E, portanto, Marcelo, eu acho que vai estar, sobretudo, a assistir e vai ter muito mais dificuldade em intervir. Portanto, eu diria que vai ser um período mais pobre do ponto de vista da Presidência da República. Helena Pereira, como é que vai ser esta relação de Marcelo, do Presidente, com o líder do PSD? Como a Ângela dizia, Marcelo quer que este PSD passe rapidamente a fazer oposição e que se perceba onde é que se diferencia do PS. Pelas conversas, pelo que eu percebo, do que vai na cabeça de Rio e dos seus dirigentes, este PSD optou por ter uma atitude nestes primeiros tempos muito diferente daquela que teve Passos Coelho, ou seja, conversar em algumas matérias com o governo, mesmo correndo o risco, e os próprios admitem isso, mesmo correndo o risco de às vezes parecer exagerado a forma como estão a dar a mão a António Costa. Mas Rio percebe, embora o tempo de Rio seja mais lento, mas vai-se perceber nos próximos tempos aquilo em que eles querem marcar diferença. Esta quinta-feira, por exemplo, vamos ter já o primeiro debate pedido pelo PSD, que escolheu como tema o crescimento económico e o desemprego. Curiosamente, a Justiça... Primeiro debate, sim, na Parlamento. Negrão como líder do bancada exatamente. parlamentar. 2 pontos sobre isso. Curiosamente, a Justiça, que era um tema que se tanto falava, em que toda a gente sabe mais ou menos o que é que Rui Rio pensa sobre isso, não é uma prioridade. Até ligava a Pinto Monteiro, se nós soubemos por uma entrevista de 2 exatamente, a queixar-se das violações de segredo de justiça. Sabemos o que pensa sobre isso, mas não é uma das prioridades. Rio quer, com este debate, explicar que o crescimento económico que tanto faz António Costa vibrar e que realmente, visto de uma perspectiva, é histórico, porque há uma década que Portugal não crescia tanto, mas em termos europeus, Portugal é dos países que menos aproveitou estes últimos anos para fazer uma reforma na sua economia e apresentar um crescimento mais estruturado. Estás a referir-te a um trabalho que o Expresso publicou neste sábado, que mostra
as recuperações económicas e os crescimentos económicos dos vários países da zona euro, comparando com o ano de 2008. Portanto, onde é que cada um destes países está em relação àquilo que estava em 2008 e aí o nosso crescimento em termos comparados com os outros países é bastante fraco, em termos relativos é bastante fraco. Sim, porque no mesmo período todos cresceram, quer dizer, nós crescemos bastante, mas temos 25 países à nossa frente, atrás de nós só está a Grécia, a Itália e a Croácia. E, portanto, isto olhado desta forma... Tu achas que a política económica vai ser uma das bandeiras de Rui Rio para se distanciar de António Costa? Não, o Rio vai tentar... o Rio vai tentar desmontar um bocadinho o grande otimismo do governo com os números económicos, explicando que são bons, atenção, não é para dizer que são maus, são bons, mas temos que ser mais ambiciosos, temos que ir mais além do que os outros estão a conseguir, fazer. Ao escolher estes temas é por aí que percebe-se agora para onde é que está a ir, porque o Rio, desde que foi eleito nas diretas e depois do Congresso, tem falado pouco e tem-se percebido pouco quais são as suas prioridades e agora... Por acaso é curioso lembrarmos que já houve um líder partidário em Portugal que escolheu exatamente este tipo de oposição, uma oposição suave, às vezes quase doce, e um posicionamento de equidistância. Foi Freitas do Amaral, quando estava à frente do CDS, que aliás ele chegou a anunciar isso, a sua linha estratégica era a equidistância, portanto ele tanto poderia estar próximo do PST como poderia estar próximo do PS. E o resultado não foi brilhante, foi ele o líder que teve o tal partido do táxi que só conseguiu ter 4 deputados na Assembleia da República. E por falar em equidistância? É que não há nenhuma aproximação ao Partido Socialista. A aproximação que há ao Partido Socialista é a mesma que há ao CDS. Ângela, o PSD vai dar para os dois lados? O PSD aparentemente está numa posição de querer se colocar como partido charneira entre o CDS e o PS. O problema é que se percebe que a principal simpatia de Rui Rio não é bem para os dois lados. Ele tem preferência por um dos lados. Ele, neste momento, a sua grande aposta é ter uma boa relação com António Costa. E é curioso porque ele, antes de ir ao Largo do Caldas encontrar-se com o líder do CDS, Assunção Cristas, disse qualquer coisa do género, muito entusiasmada: vou-me reunir hoje com o Rui Rio e vamos começar uma estratégia contra as esquerdas unidas. Exatamente, pronto. E Rui Rio, quando sai do Largo do Caldas, diz: eu estou próximo do CDS como estou próximo do PS. Portanto, foi uma machadada no almoço e ficámos a perceber que ele quer mesmo ter um posicionamento do PSD a dar para os dois lados. Como eu te lembrava há pouco, o exemplo que há, por exemplo, do CDS foi terrível. Freitas do Amaral entrou num processo de esquerdização acelerado, acabou como ministro de José Sócrates, acabou a apoiar uma recandidatura presidencial de Mário Soares. E, portanto, o risco de uma colagem de um partido de centro-direita a um PS, ainda para mais liderado por António Costa, que é claramente um sedutor político, é de alto risco para o PST. Eu acho que esse, aliás, é um dos fatores de grande preocupação para Marcelo Rebelo de Sousa, é perceber como é que Rui Rio se desenvencilha da sua própria estratégia. E é o que está a ser aproveitado por Assunção Cristas, mais uma vez. Que se vai reunir em Congresso no próximo fim de semana. O que é que podemos esperar deste Congresso? Duas coisas. Por um lado, as alianças. Perceber claramente, nas europeias, o CDS já disse que vai sozinho, nas legislativas deu a entender que irá sozinho, porque a Assunção Cristas está há muito tempo a explicar que é o principal rosto da oposição a António Costa e que está a fazer o seu trabalho de casa para ter o melhor resultado possível, para mais tarde se unir ao PSD e terem mais de 116 deputados. Por um lado, e isso já está a dar muita polémica, mesmo dentro do CDS, com pessoas, e vai ser discutido no Congresso, com pessoas a discutir então, mas vamos lá ver qual é o interesse que o CDS tem a ir sozinho em eleições ou ir coligado, porque ainda hoje Filipe Lobo Dávila dava uma entrevista ao público em que lembra que pelo Metodonte o partido mais pequeno, quando há uma coligação, sai sempre beneficiado e, portanto, nesse sentido, o CDS até teria interesse em ir coligado. Depois, por um lado, alianças, por outro lado, que CDS é este, também a polémica já está instalada, com a Assunção Cristas a ter um discurso mais pragmático, e depois há pouca oposição no CDS, mas há alguma, que vem dizer que estamos a desviar-nos da doutrina democrata cristã que Paulo Portas, quer dizer, que Paulo Portas foi muito...
gizou muito e cuidou muito da parte doutrinária do CDS. Ângela, isto abre espaço, esta situação política em que Rui Rio parece, como dizias, a aproximar-se mais do PS, isto abre uma oportunidade, um espaço eleitoral para a Associação Cristas, ou pelo contrário, como dizem aqueles que a criticam, a deixa bastante isolada e com capacidade até de não aproveitar os votos? Nós não sabemos, eu não consigo antever isso. Agora, há uma coisa que nós sabemos, há um exemplo muito recente que foi a Câmara de Lisboa, não é? A Associação Cristas lançou-se com muita antecedência, trabalhou muito bem o terreno. O PSI não foi por ter aproximado do PS, foi por ausência, porque não arranjou candidato, mas permitiu que a Associação Cristas tivesse um resultadão em Lisboa superior ao que Paulo Portas tinha tido, e isso nós diríamos que era impensável. E, portanto, eu acho que aquilo que a Associação Cristas está a tentar fazer é replicar um pouco este modelo nas legislativas. Claro que não é comparável, porque aqui ela vai ter um adversário, o PSD não vai pecar por ausência, e porque legislativas não são autárquicas, mas ela leva meses de avanço, de trabalho no terreno, de se agarrar às áreas sociais. Ela tem trabalhado no setor da saúde como nenhum outro partido tem trabalhado. Rui Rio vai agora começar, ela tem muito trabalho feito. Ela é muito afirmativa, ela passa muito bem nos mídias e, portanto, eu acho que Rui Rio afastar-se muito do CDS pode levar muito eleitorado do PSD a preferir votar em Assunção Cristas. Eu acho que é um risco real que o PSD corre. E vai ser curioso perceber daqui até às legislativas se a ideia de não irem coligados está definitivamente arrumada. Está definitivamente arrumado que eles não irão coligados às europeias. A Assunção Cristas já disse, não vamos com o PSD às europeias. Agora, para as legislativas, eu acho que vai haver, como a Helena disse, no CDS, mas também no PSD, quem tenta ainda dar a volta ao texto e quem lembre que realmente, se eles forem coligados, têm muito mais hipóteses de eleger mais deputados e de se aproximarem da tal conta dos 116, que é o número mítico para o centro-direita, do que se forem cada um por si. Marcos Mendes já falou disso, José Miguel Júdice já falou disso e vai ser com certeza um tema de que vamos ainda ouvir falar muito e que vamos aqui discutir. Chegamos ao fim deste episódio, mas não antes da nossa rubrica de fecho. Helena Pereira, o que é que não te sai da cabeça? Bom, não me sai da cabeça os tornados, os fenómenos meteorológicos que depois dos sismos, Portugal parece que todos os dias acordamos com um novo tornado, não é só na zona do Algarve, agora é também no norte, em Viana do Castelo, e serve, é preocupante por um lado, para as pessoas que sofrem com isso, mas serve também para alertar, espero eu, que as pessoas compreendam que os fenómenos estão a mudar e que nós, seres humanos, somos responsáveis por isso. Hoje somos cientificamente responsáveis por isso. Tu vais estar no congresso do CDS, em Lamego. Espero não apanhar neve. Onde está neste momento a nevar. Portanto, boa sorte para o teu trabalho. Ângela Silva, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu fixei-me na capa do último número da revista Cristina, que vai sair amanhã. Segundo o Estatuto Editorial, a revista Cristina é uma publicação mensal com o objetivo de divulgar conteúdos relacionados com diversos temas, como moda, lifestyle, beleza e outros tantos temas da atualidade. E a capa é? A entrevista deste mês é o António Costa, Primeiro-Ministro, que presumo entra nos outros temas da atualidade. A conclusão é que começou a campanha eleitoral. Aliás, a fotografia de capa é uma fotografia bastante... em que o Primeiro-Ministro está bastante formal e conseguiu que Cristina Ferreira parecesse a Primeira-Dama. Miquel Pereira, o que é que não te sai da cabeça? Por acaso, o que me sai da cabeça é um tornado, também queria falar de um tornado. Curiosamente, é engraçado, nas últimas semanas tem-se falado muito no mau tempo que atravessa toda a Europa e fala-se do Beast of the East, porque são ventos que vêm da Sibéria, mas na verdade o verdadeiro Beast of the East é um senhor chamado Vladimir Putin, que já se sabe, mesmo antes das eleições acontecerem, estão previstas para 18 de março, já se sabe que as vai ganhar. As sondagens mostram que ele tem 70%, vai ter pelo menos 70% dos votos, portanto não tem concorrentes à sua altura e portanto eu diria que para toda a Europa, para o mundo inteiro, vê-se a interferência da Rússia na questão síria e, portanto, nesta situação triste que nós estamos a ver na Síria com estes bombardeamentos consecutivos em Guta. Mas para toda a Europa isto é muito preocupante. Mesmo estas eleições na Itália têm a mão do Putin. Aliás, há muitos artigos que falam ao longo destes últimos anos não só na interferência nos Estados Unidos, mas em todos os países europeus onde há alguma possibilidade da extrema-direita poder crescer. A Rússia não tem o arcabouço financeiro dos Estados Unidos para fazer
um trabalho de influência política massivo, digamos assim, mas faz esse trabalho cirurgicamente, portanto, faz esse trabalho de forma cirúrgica e subversiva. Não só com a criação de equipas de hacking, operações subversivas com equipas de hacking, mas de alimentar fake news, as notícias falsas, e apoiar financeiramente determinados grupos. Nós vimos isso com a Marine Le Pen em França, e isto em Itália é apenas mais um episódio, porque em toda a Europa de Leste isso tem estado a acontecer, na Hungria, nos países dos Balcãs, e isto acontece numa altura em que o que nós vemos é que a imprensa nacional tem dado conta do estado calamitoso da economia russa. Aliás, tem estado neste estado calamitoso há muito tempo, e a gente sabe que autocracias, portanto, regimes autocráticos, quando têm problemas deste género, ou seja, de economias debilitantes, tentam resolver a questão puxando pelo brio nacionalista da sua população. Para terminar, em plena campanha, e depois de muito aguardado, estava-se à espera disso há 2 meses, no final da semana passada ele fez um discurso ao Estado da Nação, o discurso do Estado da Nação, em que, enfim, aproveitou para falar não da economia, mas do seu sistema balístico, dizendo que tem um super míssil nuclear capaz de derrubar qualquer sistema defensivo, e pontuou isso mostrando um vídeo em que de facto a gente via um míssil a cair na Flórida, nos Estados Unidos. E acho que isso tem sabido aproveitar bem a ausência da Europa e o mau comportamento dos Estados Unidos relativamente ao que se está a passar no mundo. Olha. Concordo com isso. É bom aproveitar as falhas dos outros, mas isso dava para outro podcast. E dará. Aliás, o meu que não me sai da cabeça era precisamente as eleições, não as russas, mas as eleições deste fim de semana na Itália, que ditaram um resultado não surpreendentemente esparso, porque tem sido assim ao longo das últimas décadas, com enormes dificuldades de formação de maioria, mas desta vez com um crescimento de frente populista, se quisermos, havendo mesmo possibilidade de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, enfim, o pior possível para a União Europeia, ou talvez ainda seja possível ser pior do que isto, esperemos que não, mas a situação italiana, e a Itália não é um país qualquer na União Europeia, como sabemos, mas é com isto que vamos acabar o podcast de hoje, o episódio de hoje, com muito amor italiano.